Graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos nos pôr de pé para nós lermos a nossa Bíblia. São Lucas, capítulo 2. Vamos começar no versículo 39. São Lucas, capítulo 2, começando no versículo 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Nosso Pai Celestial, que bom, Senhor, que ainda temos liberdade para nos congregarmos em Teu nome. E o Senhor nos tem dado graça para crer em Tuas palavras. E uma vez crendo na Tua palavra e congregados no Teu nome, cremos que o Senhor está conosco. Portanto, Senhor, nós rogamos mais uma vez que perdoes todas as nossas culpas. Tire agora das nossas consciências
toda e qualquer lembrança que contraria a tua vontade, para que possamos estar inteiramente dispostos perante o Senhor, para que o Senhor faça de cada um de nós o que bom e reto for aos seus olhos. Oramos te dando graças por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Que coisa! Na mensagem Muda Deus Seu Parecer, nós estudamos hoje de manhã até o parágrafo 106, que nós vamos repetir esse, para depois continuar adiante. É o que Deus disse. Ele disse: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ele prometeu isto nos últimos dias. Eles tentam dizer que as reuniões que vocês estão assistindo, eles me chamam de um adivinho polido, ou um Belzebu, ou algum diabo. Que coisa. Bem, eles têm de dizer isso, porque eles são de seu pai. Isso foi o que ele disse acerca de Jesus no princípio. E não somos nós fazendo isto de qualquer maneira. É o mesmo Jesus, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o seu Espírito. Oh, algo que poderia passar, deixar de lado sua comissão. Tantas pessoas tentam deixar isso de lado. Oh, venha e se una à igreja e tudo estará bem. Nós somos uma igreja antiga. Temos estado aqui por muitos anos. Nós começamos, fecha aspas. Sim, isso mesmo. Se isso é assim, então a Igreja Católica Romana superou a todos vocês nisto. Eles são a primeira das organizações. Eles foram primeiro. Mas lembre-se, não a primeira igreja. Eles foram a primeira organização e a mãe de cada uma delas. O que cada uma delas é contrária a Deus. Apocalipse 17 diz a mesma coisa. Veja. Perdão. Sim, nós estamos nos últimos dias. Agora lembre-se, Deus lhe permitirá. Entretanto, veja agora. E então Balaão, ele pensou, bem, então Deus lhe disse, continua. Por quê? Deus sabia o que estava no coração dele. Deus já tinha dito para ele não ir. E quando chegou mais mensageiros, mais bem vestidos, com maior recompensa, ele diz, fiquem aqui que eu vou de novo falar com Deus. Ele sabia o que estava no coração dele para começar, assim ele lhe disse para continuar. Ele o permitirá. Ele permitirá que você o faça. Ele o abençoará muitas vezes ao fazer isto. Já pensaram? Ele abençoou até mesmo Israel depois que eles
A graça já lhes havia dado um profeta, uma coluna de fogo, uma libertação, sinais e maravilhas. Os trouxe para fora do Egito e tudo mais. E ainda assim, eles queriam uma lei. Deus deixou que a tivessem, mas ele os amaldiçoou o tempo todo. Ele deixou Balaão continuar exatamente da maneira como era esperado que continuasse. Mas o que fez ele? Ele foi até lá e, ao invés de amaldiçoar o povo, ele teve de abençoar o povo. Ele não pôde amaldiçoar o que Deus tinha abençoado. Isso, o dom profético de Balaão. No dom, ele não podia amaldiçoar Israel, mas ele ensinou doutrina para eles. Foi aí que a vaca foi para o brejo. E eu lhes disse que ia encerrar às 9. Eu levantei os olhos e está na hora agora. E eu tenho um livro cheio de notas aqui. Mas eu quero dizer isto para encerrar, que Deus nunca mudou o seu parecer. Sua vontade direta era para Balaão não ir. E quando Deus faz uma declaração, ela tem de permanecer sempre verdadeira. Agora a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, isso não quer dizer de certo modo. Isto quer dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus disse em São João 14:12: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Está certo? A congregação diz amém. Ele prometeu em Marcos 16: estes sinais seguirão aos que creem. Aí muitas vezes, muitos esmurecem, muitos crentes, porque eles creem que os sinais têm que seguir cada pessoa que crê para operar aqueles sinais, para operar aqueles dons. Mas a Bíblia mostra que não. A um foi dado o dom de curar, outro foi dado o dom de falar em línguas, outro tinha sido dado o dom de profetizar, a outro foi dado o dom de operar maravilhas. Então Deus colocou no corpo como Ele quis. E ele nem chegou a falar que teve uns que o único dom que foi dado para eles, que é o maior de todos, é crer na palavra para o dia em que ele está vivendo. Isso não significa que você tem que sair orando por todos os enfermos e eles têm que ser curados, porque senão você não tem o Espírito Santo. Tem cada coisa aqui. Com que facilidade os homens inventam. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Tu sabe por que ele está falando de fermento? Isso é uma indireta. Nós esquecemos de comprar pão para comer na estrada. E ele sabia tudo o que estava no coração deles. Se eles falassem, ele ouvia. Se eles pensassem, ele sabia. Vocês se esqueceram de 5 pães que deu comida para 4.000 homens? E o tanto que ainda sobrou? Não perceberam que eu não estou falando de fermento de pão? Aí foi que eles entenderam que ele havia falado
do fermento dos fariseus e saduceus, que era da doutrina deles. Então é muito fácil. Ei, rapaz, o pastor orou pelo irmão que estava doente lá na igreja e ele não foi curado. Isso significa que ele não tem o Espírito Santo. Eu nem sei onde é que anda uma irmã que virou crente de José Granja e depois foi embora, não sei para onde, não existe mais no nosso meio. Diz que se eu tivesse o Espírito Santo, ela ia ficar cega. Eu ia fazer ela ficar cega. O pastor da Assembleia lá na cidade do meu pai um dia disse para mim: então está combinado. Quando nós chegar no céu e o senhor estiver certo e eu estiver errado, aí o senhor vai apontar o dedo para mim e falar assim: ó, não lhe falei que você estava errado? Chega, me doeu o coração. Falei: irmão, não faça isso não. Eu estou tentando te mostrar a Bíblia Sagrada, que a maneira que você está crendo, como a tua igreja te ensinou, não bate com a Bíblia. E isso tem que ser reconhecido aqui. Se você reconhecer o teu erro perante a palavra aqui, ainda está em tempo. Mas se você deixar para descobrir que estava errado quando chegar do outro lado, então tá bom. Vamos ficar assim. Se Deus me der uma revelação como deu para Cornélio, eu aceito esse batismo que Pedro pregou, que vocês pregam. E já levantou, já para despedir. Eu estava na casa dele, eu e meu pai. Aí quando ele levantou, eu levantei também e falei: irmão, se você for esperar uma revelação como Cornélio recebeu, você espere deitado, porque sentado você ainda vai se cansar. Você nunca vai receber. Cornélio recebeu aquela porque ele era gentio e Pedro era judeu. E Pedro também recebeu uma para não considerar o gentio como imundo. Agora eu sou gentio e você é gentio, e eu já vim e te falei a palavra. Aí ele não falou mais nada. Apertou a mão. E nós... nem sei se ainda está vivo, porque ele já era um homem de mais de 50 anos. Quando eu tinha 30... você imagine hoje, eu com 70. Onde é que eu parei mesmo? Estes sinais seguirão os que crerem. Ele diz: bem, isso foi só para os apóstolos. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estes sinais seguirão por todo o mundo e a cada criatura. Em meu nome expulsarão demônios. Eles falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Fecha aspas. Agora, essa é sua qualificação. Isso seguiria pelo mundo inteiro a toda criatura. Isso seguiria o verdadeiro evangelho pregado pelos apóstolos. Como dons de vocação são sem arrependimento, tem muita gente fazendo isso que nem quer ouvir a mensagem. Porém, se nós conseguirmos crer, ao menos para nós, bom, eu vou ter que crer que eu vou botar a mão em cima do enfermo e ele vai ser curado. Se eu conseguir o dom de cura, pelo menos para mim, porque o profeta de Deus disse que o dom de cura está não é em quem vai orar pelo doente, não. É em quem vai receber, tiver doente, vai receber a oração.
A pregação da palavra por quem vai orar para despertar a fé naquele que vai receber a oração. Se crê, aleluia. Então, o profeta chegou a dizer: nós estamos esperando a vinda do Senhor para qualquer momento, para irmos com Ele no arrebatamento. Mas se nós não estamos tendo fé nem para a cura divina, como é que nós vamos ser arrebatados? Bom, o irmão fulano foi curado. Juntou o batalhão todo orando por ele e o Senhor está levantando o irmão. Glória a Deus. Mas tem casos que um só orando parece que não resolve. Juntar todo mundo mesmo. Quando Pedro estava na cadeia para morrer, no dia seguinte, era a igreja todinha, os irmãos estavam reunidos na casa da mãe de João, mas era um sermão de oração, um serão de oração, era para a noite toda. Quando foi quase meia-noite, eles pegaram orando e orando e orando. Senhor, liberta o irmão Pedro. Senhor, tira o Pedro da cadeia. Senhor, livra-o da morte. O Herodes já matou Tiago e quer liquidar Pedro também. Senhor, tenha misericórdia. E a noite inteirinha lá, todo mundo clamando ali. Alguém bateu na porta. Uma menina chamada Rod correu lá na porta. Quem é? É claro, meia-noite ela não ia chegar nem a abrir na porta. Quando bateu. É Pedro. Em vez dela abrir a porta, ela voltou correndo e gritando: Pedro, Pedro está batendo na porta. Tu está ficando doida, menina. Pedro está preso e vai morrer amanhã. É Pedro. Pode ser o anjo dele. Pedro não tem condição de ser. Escutem, raça de incrédulos. Aí os homens correram lá. Quando abriram a porta, Pedro parado em pé na porta. Acredito que teve gente que deve ter falado assim: mas será possível? Será possível? Se é verdade o que eu estou vendo? Os meus olhos estão me enganando? A gente, pensa em bicho incrédulo, é gente, né? O dia que eu estava com vermelho na perna e pediu nosso auxiliar Francisco da Chaga para pregar aqui para nós, eu tinha dirigido a reunião de oração. Ficou tão boa a reunião de oração naquele dia que eu nem me lembrei mais que estava com a perna doente. Uma vermelha na perna que não podia botar para baixo. Terminei o culto de oração, chamei Francisco da Chaga para dar uma palavra para nós. Fui me sentar na cadeira que estava ali atrás. Quando eu cruzei a perna para sentar, que segurei, a perna curta, se você não ficar segurando, é escapola de riba do joelho. Quando eu botei a mão para segurar, foi bem em cima do machucado, da vermelha. E eu discretamente aqui suspendi a barra da calça, inchado, dolorido, do mesmo jeito, mas o vermelho e o calor eu palpei aqui no resto da perna. Tão incrédulo que eu sou, que eu quase falei assim: não acredito. Não acredito no trem desse não. Aí fiquei mal esperando terminar o pastor Francisco da Chaga de falar a palavra com os irmãos. E ele costumava, quando dava oportunidade para ele pregar, a hora que encerrava e orava, ele virava para mim e perguntava se eu queria falar mais alguma coisa. Se não, despedia os irmãos, vai todo mundo para casa. Ele virou para mim: o senhor quer falar mais alguma coisa? Eu falei: quero. Ele arredou aqui, eu falei: está aqui minha esposa e meus filhos, que me viram com a vermelha na perna já pela terceira vez, na mesma perna, no mesmo lugar,
deitado numa rede, colocando gelo, amarrando com a fralda de menina, a pedra de gelo em cima do vermelho, tentando matar aquele calor com gelo. E agora, enquanto estávamos orando, desapareceu. E para dizer bem a verdade para vocês, eu nem me lembrei do problema na minha perna quando eu estava orando. Me lembrei do irmão João Rodrigues, pai da irmã Irene, que estava enfermo. Me lembrei de outros irmãos que estavam enfermos. Nem me lembrei do problema que estava na minha canela e desapareceu. Falei, tem mais uma. Quando bebe remédio e sara, volta de novo. Mas quando é Deus que dá um fim nisso aí, nunca mais. Só que nós enviamos o pastor Francis da Chaga para Monte Alegre em 1989. Conta de 89 para cá e ele ainda estava conosco, ainda era nosso auxiliar. Então nós vamos contar 89, 99, 2009, 2019, já faz 35 anos só que o pastor da Chaga foi para Monte Alegre. Sabe quantas vermelhas ainda apareceu na minha perna? Graças a Deus, nunca mais. Então, nós queremos começar do zero. Cada um de nós crê no poder de Deus para nós, para curar, para libertar, para governar, para nos dirigir, para nos guiar, para nos preservar para o seu grande dia, que Ele está vindo para buscar os dele. Tenha dúvida disso aí não. Vocês acham que os anjos inventaram? Varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, ele voltará da forma como o viste subir. Agora vem a pergunta: quantos viram Jesus subindo naquele dia? Foi todo mundo que habitava em Jerusalém? Não, os crentes. Então quem é que vai ver Jesus vindo para buscar os seus? Só os dele. Não tem erro nessa matemática. Por isso que ele disse: eu virei como ladrão de noite. Ladrão não avisa, irmão. Fica acordado de hoje, porque tal dia, ou tal noite, tal hora, eu vou lá no seu barraco subtrair alguma coisa. Se ele não tiver arma nenhuma, pelo menos uma travanca de porta que ele dá na porta, ele vai ficar segurando. Pode vir, para você ver o negócio. Não, ele não avisou nem o dia, nem a hora. Só deu os sinais que estariam acontecendo na época dele vir. Eu sempre disse que este é um grande tempo de equiparação. Você pinta seus degraus de vermelho e observe seu vizinho pintar os dele de vermelho. Algumas de vocês, mulheres, usam certo tipo de chapéu na igreja e observe o resto das mulheres comprar esse. A senhora Jacqueline Kennedy usava aquele corte de cabelo curto e armado, e veja todas as mulheres. Ela usou esses pequenos aventais da cor de pano de saco, ou coisas assim. Escandaloso essa mulher estar na rua com eles estendidos por cima assim. Veja todas as mulheres fazendo a mesma coisa. É uma personificação, mas isso é no mundo. A gente de igreja assimilou isto, e é uma vergonha o que façam. É errado para eles o fazerem, e é uma vergonha. E quando vemos isto se introduzindo furtivamente
entre os pentecostais é mais vergonhoso. Isso mesmo. Mas veja você, a igreja tolera isto e deixa passar. Agora nós não nos importamos. Eu nunca me importo se meu paletó combina com minhas calças, ou minha gravata combina com meu paletó. Eu quero que minha experiência combine com esta Bíblia de Deus e seu requisito. Que coisa! E isso é o que nós, como gente pentecostal, devíamos fazer. É ter nossa experiência exatamente como a deles foi, porque Ele é o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo poder. Ele está vivo hoje e vive entre nós. Agora, isso sim é individual. Se você tem convicção que Jesus está vivendo em você, nem precisa ninguém ficar te dizendo: epa, esse vestido está muito curto, olha aí, o joelho de fora. Ei, está errado você vir com um vestido longo na igreja e um curto para ir para o serviço. Ei, se o Espírito de Cristo está vivendo aí, eu te digo, você pode ser encontrado teimando com ele, mas que ele vai te dizer, quando alguma coisa não enquadrar com a palavra de Deus, com a mensagem da hora, ele vai te advertir. Se ele te advertir no teu coração não está resolvendo, ele te advertirá do púlpito, com a própria mensagem. Se não resolver, já está meio caminho andado para ser desencaminhado ou desencaminhada. Ele vive entre nós. Isto, de certo modo, me faz lembrar do dia em que sua mãe tinha partido de Jerusalém após a adoração, e seu padrasto José, e eles se foram por 3 dias de jornada, e apenas presumindo que ele estava em sua companhia, e descobriram que ele não estava ali. E você sabe, quero comparar isso com hoje. Você sabe, a igreja tem tido uma jornada de 3 estágios: Lutero, Wesley e Pentecostais. Jornada de 3 estágios. Deus lhes dá uma mensagem: justificação, Lutero. Ele se apegou a ela. Então veio a santificação através de Wesley. Então o batismo do Espírito Santo com os pentecostais. E gostaria de saber se não saímos todos em uma grande atitude de rebeldia em algum lugar para edificar grandes coisas, fazer grandes coisas, como Balaão tinha em mente, grandes organizações, e que possa superar a outra, e mais esta, dando medalhas de ouro e estrelas para a escola dominical, e para quem pudesse trazer a maior quantidade de membros, e trazer simplesmente qualquer coisa para dentro da igreja. Esse afã de ficar escalando as pessoas para trazer membros para dentro da igreja, vocês sabem do que resulta? É como uma rede lançada que vem peixe, peixe elétrico, jacaré, cobra d'água, tartaruga. Porém, nós acreditamos que a rede do Evangelho foi lançada e o Senhor separou os peixes para estar aqui. Uma vez que peixe aponta para a revelação, e a vocês foi revelado que a mensagem de William Marion Branham é a mensagem para a era de Laodiceia, e recebeu cada um a graça para crer nela, já está de bom tamanho.
O que Deus quiser acrescentar para cada um de nós, como cura, como libertação e como tudo que nós precisamos, Ele pode. Eu lhes digo, existe uma igreja em que não há nenhum hipócrita. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é batizada pelo Espírito Santo. Você não é persuadido a estar ali. Você não é convidado. Venha cá fazer parte. Você nasce ali. Você é enviado ali pelo Espírito Santo. E eles descobriram, os pais descobriram que ele não estava entre eles. Agora, nesta era, ou nesta hora, esta grande crise que está em andamento, quando sabemos que esta nação está estremecendo, não somente a nação, mas o mundo está estremecendo, está no tempo do fim, não há nenhuma outra coisa que eu saiba por acontecer, exceto o arrebatamento. Em abril do ano que vem, completa 60 anos que essa mensagem foi pregada. Abril de 1965, no ano em que o irmão Branham partiu. Há 60 anos atrás, depois que Deus deu ao irmão Branham a revelação dos mistérios dos 7 trovões, que eram os 7 selos, a revelação do maior mistério que os crentes deveriam conhecer, que é o batismo com o Espírito Santo sem sensação, sem arrepios. Você nunca dará conta de explicar, porque tem gente que chega correndo na mensagem, se batiza, daí a pouco sem queijo, sem para que, esmurece e cai fora. Porque que tem outros que vêm, confessam que a mensagem é a verdade, daqui a pouco começam a sofrer algum tipo de influência, seja pela internet ou qualquer outro tipo de sedução, e acaba descrendo da mensagem, ou pelo menos a mensagem fica dentro daquela vida como a semente plantada em terra de espinhos. Não produz. Está no tempo do fim. Não há nenhuma outra coisa que eu saiba por acontecer, exceto o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Está tudo pronto. E vemos estas reuniões, obtenha todo o benefício, esta convenção se aproximando. Obtenha dela tudo o que você possa obter, que seja de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, somente ponha em mente que não irá embora daqui até que o receba. Essa é a maneira de fazê-lo. Permaneça ali, porque poderia ser sua última oportunidade. Pode ser que nunca mais haja outra convenção nesta costa oeste. Ela pode estar no fundo do mar nessa ocasião, antes de mais uma. Assim nós não sabemos o que poderia acontecer. Assim nós estamos esperando pelos juízos de Deus virem sobre as nações. Agora, permitam-me dizer isto.
Eles pensavam que ele estava em sua companhia, mas descobriram na crise que ele não estava. Vejam, ele não estava com eles. Agora nós descobrimos que no tempo quando esta grande coisa foi mencionada, e descobrimos que estamos dando falta de algo em nossas igrejas. E isso é o poder de Cristo. Isso é uma profecia. Porque enquanto o irmão Branham estava vivo, o poder de Deus se fazia presente na igreja. Na hora da reunião, eles viam o irmão Branham orar por uma fila de enfermos aqui. De repente ele disse: agora eu vejo o Espírito Santo indo lá no canto sobre uma pessoa de cor, e dizia tudo sobre a pessoa, até o que estava acontecendo. Mas ia chegar uma hora que o arrebatamento estaria às portas e nós íamos sentir falta de uma coisa. E isso é o poder de Cristo. Agora, vale a pena lembrar: o poder do Senhor não estará nunca mais disponível para você sair fazendo movimentos, proselitismo, convertendo as denominações, limpando os hospitais dos enfermos. Não. Porém, se o Senhor Jesus está conosco, seu poder está conosco. O que cada um de nós individualmente precisa é de uma mão de fé para mover este poder, de fé suficiente para mover o poder de Deus. Agora vejam, eu não quero criticar, eu os amo. E genuíno e verdadeiro amor é sempre corretivo. Se a palavra sai para corrigir, os que não aceitarem a correção podem pegar um outro espírito. Pois quem aceita a correção, Deus trata como filho. E quem não aceitar a correção é tratado como bastardo. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Genuíno e verdadeiro amor é sempre corretivo. Agora estamos dando falta de Cristo em nossa igreja. Estamos dando falta de Cristo entre nosso povo pentecostal, nossos irmãos e irmãs. Há alguma coisa errada. As antiquadas reuniões de oração que costumavam ter dia e noite inteiros, eles não mais os têm. Nossas mulheres costumavam ter cabelo crescido, elas não mais têm. Ei, glória a Deus. Imagine uma mulher crente que estava com o cabelo cortado naquele dia no culto, na reunião. Seria uma vergonha para uma mulher se pintar e usar pintura lá nos dias primitivos e atuar da maneira que estas mulheres atuam. Algo saiu errado. Nada de errado com Cristo, vejam, mas algo saiu errado. Alguma coisa em algum lugar. O púlpito costumava, não teria permitido tal coisa, mas permite agora. Vejam, a crise está em andamento e estamos dando falta de alguma coisa. Estamos dando falta do poder que devíamos ter.
onde a grande máquina devia estar ganhando velocidade e grandes sinais e maravilhas. Bem, este edifício devia estar tão repleto do poder de Deus, agora que um pecador não poderia permanecer aqui. O Espírito Santo condenando isto bem rapidamente, assim como Ananias e Safira, e estamos dando falta de algo. Agora, o que aconteceu? Eles foram procurar por ele entre seus parentes e não o encontraram entre seus parentes. Assim, onde eles o encontraram? É exatamente lá onde o deixaram. E eu penso que quando nossa igreja entrou nesta grande farra denominacional que tivemos, um tinha que sobrepujar o outro e tinha de ter maiores igrejas e melhor classe de pessoas, e pessoas mais bem vestidas e melhores cantores, e se pôr ali de pé. Eu gosto de bons cânticos, eu gosto de genuinamente bons cânticos pentecostais à moda antiga, mas eu não posso suportar essa coisa fingida. Isso pura e simplesmente não se enquadra comigo. Segurar sua respiração até que o seu rosto fique azul só para ser ouvido. Eu não creio em eu creio em cantar do coração, no Espírito de Deus, como ouvi aqui há pouco. Está vendo? Eu gosto dos bons e antiquados gritos, mas eu penso que os gritos podem continuar do mesmo modo se a música está tocando ou não. O Espírito de Deus sobre o povo, isto traz as bênçãos e o poder de Deus. Eu creio que as pessoas podem testificar e cantar e louvar a Deus no trabalho, onde quer que estejam, verdadeiramente. Agora, se eu no meu trabalho ficar até com vergonha que as pessoas saibam que eu sou crente, começar a parar os cabelinhos, começar a vestir uma blusinha que não tem manga e vestido curto que não cobre o joelho, para que, por ficar com vergonha dos outros, ficar olhando e considerando peça de museu e coisa da antiguidade. Deus tenha misericórdia de nós. O profeta diz que nós estamos ainda no mundo que jaz no maligno. E a maior batalha jamais pelejada é travada todo dia. Ou você paralisa a glória do mundo e impede que ela te cerque e te ataque, ou a glória do mundo paralisará a sua fé e vai ganhando terreno até que... Mas um dia, uma irmãzinha com o rostinho rebocado, um discreto aqui nos beiços, as unhas pintadas, falou para o irmão Brana: irmão Brana, eu tive tantos anos de treinamento vocal, até que fiquei com excelente voz, uma capacidade tanto para cantar, e eu fui botar meu nome na lista para cantar aqui no Tabernáculo da Vida, e eles não me permitiram cantar. Por quê, irmã? Porque lá eles têm restrição de pessoas usando pinturas, não podem cantar. Aí ela pensou que o irmão Brana ia dizer: oh, mas que coisa, por que o Tabernáculo da Vida não deixou a irmã cantar tão bem? Sabe qual foi a reação? Glória a Deus pelo Tabernáculo da Vida. Espera aí, irmão Brana,
Eu quero que o senhor saiba que eu sou uma cristã. Ele disse, então vá na pia e lave toda essa porcariada do seu rosto e nós conversaremos. E glória a Deus. Eu precisava de um profeta desse calibre. E você? Vamos ficar de pé. Agora, enquanto vocês de pé espantam o sono de vocês, vou relembrar uma historinha desse tamanho que o irmão Brana contou. Um capitão foi metralhado, um capitão do exército foi metralhado na guerra, e ele estava morrendo e chamaram o capelão. O capelão pode ser um padre, pode ser um pastor, é alguém no quartel que cuida da parte espiritual das pessoas. Chamaram o capelão chegou e disse, viu que ele estava já respirando, ter cortado sangue para toda a banda, disse, capitão, você é um cristão? Ele disse, eu já fui. Já foi? Você deveria ser agora. Você sabe que está morrendo. Ele disse, sim, senhor, eu sei disso. Aonde você deixou Jesus, busque ele agora. Mas eu não estou conseguindo me lembrar. Pois pense rapidamente, porque você tem poucos segundos de vida. De repente uma luz brilhou no rosto dele. Ele disse, me lembrei da minha santa mãezinha cristã. Todo dia, quando a gente ia dormir, ela me ensinava a orar. E ela dizia, em paz, eu me deito e eu durmo, e o Senhor me sustenta, e se eu não acordar, o Senhor toma conta da minha alma. Quando acabou de falar, você tomou para o lado, já pronto. E o profeta de Deus disse, sabe onde é que ele tinha deixado Cristo? Na infância, quando ele estava virando um adolescente. Você imagina se naquele tempo tivesse celular. Misericórdia. Se não tinha celular, não tinha nada disso, e ele deixou Jesus na sua infância ainda, na sua adolescência, e caiu fora do mundo. Mas ele teve que voltar correndo o caminho por onde ele foi sozinho, sem Deus, até encontrar o Senhor Jesus de volta. Pronto, foi embora. Onde nós o encontraremos, onde nós o deixamos. Por isso não deixe o Senhor Jesus por nada. Nada. Nada te faça deixar essa mensagem. Nada te faça renunciar ao Senhor, nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Creia nele de coração. Creia no seu profeta com toda a sua força. E prepare-se para a hora que está se aproximando. Do nosso coração, possamos cantar. Se vierem tempestades, guia-me. Se vierem tempestades, guia-me. Se chegar a naufragar, qual navio em alto mar, tu que os ventos e mar acalma, guia-me. Se vierem tentações, guia-me. Se vierem tentações, guia-me. Se o inferno atacar e eu não puder suportar, tu, meu invencível mestre, guia. Se a velhice chegar, guia-me.
velhice chegar, guia-me. Quando um fardo a vida for no antever do Jordão, ó lírio dos vales, guia-me. Aleluia! Diga cada um individualmente para o Senhor Jesus: guia-me, Senhor, guia-me. Tu que os ventos e mar acalma, guia-me. Tu, meu invencível mestre, guia-me. Tu, o lírio dos vales, guia-me. Aleluia! Deixa Ele te guiar. E pode estar certo que Ele nunca te guiará fora da palavra. Aleluia! Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Você deseja levantar suas mãos para Ele e dizer: louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Aleluias! Glória a Deus! Os irmãos em Pacajá, em Padre Bernardo, Medicilândia, Tucuruí, Anapu, Altamira, igreja em Tucuruí, Breu Branco. Aleluias! Deus os abençoe. Os que não notificaram também, Deus os abençoe. E a nós todos, Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abençoe mais um ao outro e até quarta-feira, se o Senhor nos permitir.